Olá, nós somos estudantes do Educandário Nossa Senhora das Vitórias, uma escola católica situada na região de Açu-RN. O nosso projeto trata-se da educação e identidade na comunidade quilombola Bela Vista Piató. O meu nome é Pérola, o dela é Yasmin e o dela é Clara. Nossa situação-problema ela se engloba a partir da criação da Lei 10.639 de 2003, que ela obriga o estudo da cultura e da história afro-brasileira e indígena, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas. Nossa hipótese é baseada no ensino de temáticas da cultura e da história afro-brasileira dentro da escola da comunidade Bela Vista Piató, como também na presença das datas comemorativas, como o Dia da Consciência Negra. Ainda na hipótese, a gente trata de uma questão de identidade e, querendo ou não, se inclui a lei de cotas nisso. E a lei de cotas, ela garante vagas em institutos públicos, federais, perdão, e universidades públicas para pessoas negras, indígenas, pardas, de escolas públicas e etc. E em 2023 ela sofreu uma atualização que passou também a incluir pessoas quilombolas, mas como a gente abordou na nossa situação problema, como que eles vão se identificar como quilombolas, já que eles não têm um ensino adequado? Porque eles podem até sair da comunidade e vir até a cidade e estudar, mas querendo ou não, não é a educação essencial para eles. Já introduzindo nosso trabalho, é notório que há ausências de medidas educacionais na presença do ensino sobre a cultura e a história afro-brasileira, para que assim os alunos possam se identificar assim como pessoas quilombolas. Já a lei regida em 2003, que é 10.639, torna obrigatório o uso dessa cultura e da história afro-brasileira dentro de todas as escolas, tanto como particulares como públicas. E é necessário que essa lei seja de fato realizada corretamente dentro da escola da comunidade quilombola do Bela Vista Piató, para que assim os alunos possam entender o que é ser quilombola e valorizar essa cultura destes. Nossa metodologia ela foi realizada através de leituras de artigos para ter uma base do que é ser quilombola, da aplicação dessa lei e de como elas, o intuito delas. A gente fez leituras tanto de gráfico quanto de livros, como por exemplo Negritude. Logo após essas leituras, a gente partiu para uma elaboração de um questionário que ele foi enviado para o pessoal da comunidade quilombola Bela Vista Piató, para eles responderem como era para eles que vivem essa falta de aplicabilidade, essa possível falta de aplicabilidade, todos os dias, o que para eles isso significava, como eles se sentiam com isso. Foi enviado o questionário para pais, para presidente e para professores responderem. Logo após, a gente se viu para a elaboração da nossa cartilha, que é o nosso produto que a gente pensa em aplicar eles, né, nas escolas, nas instituições de pessoas afro-brasileiras, indígenas, quilombolas, principalmente quilombola, para eles terem essa noção do que é ser quilombola. Porque eles não têm essa noção, eles não têm, não é introduzido a eles tudo isso. E também a gente realizou uma entrevista, que a gente foi lá na comunidade Bela Vista Piató, ter uma entrevista com a presidente de lá e uma professora de lá também, para elas repassarem para a gente, para termos uma noção de como essa lei é aplicada para eles, o que faltava na comunidade em questão principalmente de estudos. Os nossos objetivos temos como objetivo geral, que é investigar se a lei regida em 2003, que é 10.639, está sendo de fato instalada dentro da escola da comunidade quilombola Bela Vista Piató. Já como os objetivos específicos, temos como identificar as metodologias que são utilizadas na aplicação dessas leis dentro de sala de aula, como também analisar a metodologia que os professores utilizam com os alunos.
e também elaborar a elaboração de um material de apoio para o processo de valorização da cultura e da identidade quilombola das crianças da escola da comunidade quilombola Bela Vista Piatô. Já indo para os nossos resultados, nós podemos fazer um levantamento histórico, voltando alguns séculos atrás, no século XV, quando as grandes navegações começaram. Portugal foi um dos países pioneiros e eles iriam até a Índia comprar especiarias como gengibre, pimenta e entre outros. E pelos processos naturais do mar, eles pararam na costa do Brasil. E com isso, assim que eles chegaram ao Brasil, eles notaram que aqui tinha muitas riquezas, como ouro, pau-brasil e etc. E para isso, eles escravizaram indígenas por muito tempo, até que poucos meses depois eles perceberam que os africanos eram uma mão de obra mais barata, considerada uma raça inferior pela sua cor e sua natalidade. E por muito tempo, até 13 de maio de 1888, quando a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel, eles passaram por diversas torturas diariamente, agressões e entre outras coisas terríveis que é impossível de citar aqui. E enquanto isso acontecia, muitos se revoltavam com isso e desejavam ser livres, se tornar livres, ter a sua liberdade. E então eles fugiam para lugares distantes, escondidos dentro de florestas. E então foi assim que o quilombo nasceu, foi criado. E já voltando para a comunidade quilombola Bela Vista Piató, os escravizados da fazenda Curralinho se revoltaram contra os senhores de engenho e resolveram fugir, criando assim a comunidade quilombola, que antes era chamada de Vaca Morta, porque os indígenas que ali viviam se revoltaram contra eles e assassinaram todas as vacas deles, e até hoje o nome ficou, por mais que tenham mudado para Bela Vista Piató. E até hoje o nome Vaca Morta permanece como um nome extremamente pejorativo para se referir a eles. E voltando um pouco para agora, a gente chegou aos resultados de que muitos pais relatam de que os filhos não têm a educação necessária, até porque a escola na comunidade só chega até o Fundamental 2. Então, eles não têm o que fazer e mandam os filhos para cá. E voltando já para a nossa hipótese, como que eles vão ter a educação quilombola, sendo que eles não estudam na escola da comunidade, que era para ter a educação quilombola necessária para eles. E pensando nisso, a gente criou uma cartilha para crianças da educação infantil até o Fundamental 1, verem e aprenderem o porquê deles precisarem não se envergonhar por serem quilombolas, por se identificarem quilombolas, para eles não terem medo de que no futuro, se eles se identificarem como, eles voltem a trabalhar para os senhores de engenho e também para que eles se orgulhem por serem quilombolas, já que, como a ativista e escritora Djamila Ribeiro falou, o quilombo é sinônimo de resistência, liberdade e ancestralidade. E para introduzir um pouco nossa cartilha, ela tem o intuito de ser aplicada na grade curricular da comunidade quilombola Bela Vista Piató, com o intuito de contar para as crianças da história do quilombo, do que eles passaram, da força que eles tiveram, da resistência que eles tiveram para se sentirem livres e para se sentirem orgulhosos de quem eles eram. Ela apresenta um sumário, que são capítulos que a gente vai contando histórias para essas crianças, para uma forma que elas consigam ter um entendimento melhor e se prendam mais ao conteúdo, usando charges, e a gente também pretende incluir atividades para elas realizarem na escola,
a fim de falar também do quilombo, para introduzirem a eles, para eles terem essa vontade de se sentir quilombo, de se sentir orgulhosos por quem eles são e pela ancestralidade deles. Então, a gente vai falando, introduzindo, falando da ancestralidade, falando dos símbolos quilombos que passaram pela história, que lutaram para os quilombos de hoje, que não têm tanta liberdade, mas que os quilombos de hoje tenham mais essa abertura na história. Então, a gente vai contando, e a gente também até usa um pouco de charges que criamos para aprender a criança, porque é o que a gente quer, é que as crianças de hoje em dia, os quilombos de hoje em dia, eles olhem para o passado deles e se sintam orgulhosos de quem é da ancestralidade deles, lutou para eles estarem aqui hoje em dia, para eles serem quem eles são hoje em dia. Então, quilombo realmente é um sinônimo de força. E ainda sobre a cartilha, nós também pretendemos comunicar o secretário de Educação para tentar introduzir essa cartilha na grade curricular deles, para que desde cedo eles saibam o que eles são e para que eles, como Clara disse, não se envergonhem, não tenham medo e, ao invés de tudo isso, eles se orgulharem, entende? E já indo para a nossa conclusão, nós chegamos à conclusão de que sim, ainda falta a aplicabilidade correta da lei, já que muitos falam de que eles só veem essa questão da ancestralidade, da comunidade quilombola, do ser quilombola, em dias comemorativos como o Dia da Consciência Negra. As nossas expectativas iniciais foram atendidas, já que nós fizemos 2 entrevistas. A primeira foi no Google Forms, online, e a segunda nós fomos até lá entrevistar a professora e a presidenta da comunidade. E, além disso, nós também chegamos à conclusão de que, sim, falta professores especializados para tratarem desse assunto com os alunos, já que muitos não são da comunidade, não têm a vivência do dia a dia, não sabem como é a vivência do ser quilombola, de como é estar lá todos os dias. São professores de outras cidades, como, por exemplo, Açu, Mossoró e etc. E a gente também pode falar sobre isso, já que na comunidade tem uma professora que é quilombola, que cresceu ali, que viveu ali, que, como ela nos relatou, ela só foi se descobrir quilombola quando um professor da faculdade dela falou que ela era quilombola, que o lugar que ela morava era uma comunidade quilombola. E com isso nós também chegamos à conclusão de que as leis não são aplicadas de forma digna, já que a própria professora nos disse de que ela não se identificava como quilombola até o professor universitário dela falar que ela era quilombola. E essas são as nossas referências bibliográficas.